A Gucci é uma das marcas de moda mais famosas do mundo. Ela tem um valor estimado de 22,6 bilhões de dólares. No entanto, o que começa como uma história de um pequeno negócio familiar se torna ao longo do tempo um conto sombrio e chocante de traição. Por baixo do glamour do mundo da moda, havia frequentes disputas familiares, processos judiciais, uma tentativa de tomada de controle corporativo e até mesmo assassinato. Então sente-se, relaxe, fique à vontade, porque nesse vídeo eu trago para você uma jornada pela história insana e controversa da Gucci. Gucci nasceu em Florença, na Itália, e trabalhou na loja de chapéu de palha dos seus pais, mas o negócio da família faliu, deixando Gucci sem dinheiro. Assim, quando tinha 18 anos, Gucci mudou-se para Londres em busca de trabalho e encontrou um emprego no Hotel Savoy, onde ele passou a observar os hóspedes ricos e famosos do hotel, usando produtos de couro e carregando bagagens caras. Gucci viu aquilo como mais do que apenas funcionalidade. Ele concluiu que a moda era um símbolo de status que dividia os possuidores dos não possuidores. Depois dessa fase no Savoy, ele passou a trabalhar para uma empresa de trem chamada Wagon Lights. O trabalho dele consistia em ajudar os passageiros com suas bagagens, o que lhe rendeu mais observações sobre o comportamento das pessoas. Nessa fase, ele passou a reparar na qualidade das malas e bolsas de luxo dos passageiros. Gucci percebeu que se tivesse sua própria loja de couro e que se ela atendesse a clientes de alta classe como aqueles que ele observava, ele poderia se tornar extremamente rico. No entanto, ele também sabia que levaria anos e anos de trabalho duro para aprender sobre a indústria de couro e economizar o dinheiro suficiente antes de poder seguir seu próprio caminho. Depois de servir na Primeira Guerra Mundial, Gucci conseguiu um emprego em uma loja de fabricação de produtos de couro para adquirir o máximo de experiência possível. Mas nunca perdeu de vista a sua visão e seu desejo de atender o mercado de alto luxo. Finalmente, em 1921, quando Gucci tinha 40 anos, ele havia economizado e aprendido o suficiente para abrir a sua própria pequena loja em Florença. Essa loja de produtos de couro seria o começo muito modesto da empresa que hoje conhecemos como Gucci. Inicialmente, Gucci importava produtos de couro, mas recebia mais pedidos de peças feitas à mão, bolsas e sapatos de design exclusivo. Ele começou a aprender exatamente o tipo de design que seus clientes ricos desejavam e, como frequentemente não conseguia encontrá-los com seus fornecedores, decidiu abrir sua própria oficina para criá-los. Ele contratou alguns funcionários para ajudar a atender a demanda. No entanto, ele rapidamente se viu sobrecarregado com a expansão e acumulou muitas dívidas. Houve muitas vezes em que ele lutou para chegar ao fim do mês e ele não escondia isso de ninguém, ele contava para qualquer pessoa que quisesse ouvir sobre seus problemas. Eventualmente, ele pegou um empréstimo de seu genro para manter o negócio funcionando. À medida que envelhecia, ele precisava cada vez mais contar com a ajuda dos seus 3 filhos, o Aldo, Rodolfo e Vasco, para que ele seguisse administrando o negócio e esperava que um dia eles o sucedessem. Mas claramente, nesse ponto, o negócio da Gucci não era nada especial. Na verdade, era apenas uma pequena loja. No entanto, os 3 filhos de Gucci tinham planos ambiciosos para mudar isso. Enquanto Gucci estava contente com seu negócio de produtos de couro, seus filhos estavam pensando algo muito maior. Eles convenceram seu pai a abrir uma segunda loja em Roma. Inicialmente ele relutou, pois achava muito arriscado, mas os filhos dele o convenceram e no final das contas foi uma coisa muito boa, porque essa segunda loja acabou se tornando extremamente popular durante a Segunda Guerra Mundial, pois os soldados buscavam comprar presentes para suas esposas e namoradas sempre que eles voltavam para casa e escolheram a Gucci como sua loja preferida. Nos anos de 1950, a Gucci obteve lucro suficiente para abrir uma terceira loja em Milão. Em 1953, Aldo, Rodolfo e Vasco voaram para a cidade de Nova York para encontrar o local da sua primeira loja americana. No entanto, a pressão de toda essa expansão pode ter sido demais para o pai dele suportar, pois apenas 2 semanas após a abertura da loja de Nova York, Gucci faleceu de um ataque cardíaco. Gucci deixou a empresa para seus 3 filhos, mas excluiu sua filha Grimalda de seu testamento. Grimalda tentou lutar contra seus irmãos no tribunal, mas perdeu. A filha ficou sem nada da fortuna da Gucci, apesar do fato de que o empréstimo de seu marido havia mantido a empresa durante muito tempo. Isso foi apenas o começo do drama jurídico da família. Acontece que expandir para os Estados Unidos era exatamente o que a Gucci precisava. Como a primeira marca italiana de luxo em Nova York, a empresa decolou de maneira impressionante,
tornando-se cada vez mais popular entre as celebridades de Hollywood. Isso, é claro, só criou mais demanda pelos produtos da Gucci, já que as pessoas queriam se vestir como seus astros de cinema favoritos. E assim, por um tempo, os três irmãos administraram a empresa com sucesso sem problemas. Vasco faleceu em 1974, porém as suas ações foram deixadas para sua esposa. Então Aldo e Rodolfo compraram suas ações, o que significava que os dois irmãos restantes possuíam 50% da empresa cada um. No mesmo ano, os irmãos abriram a primeira loja principal da Gucci em Hong Kong. A Gucci foi uma das primeiras marcas a se concentrar na expansão para o mercado asiático e esse feito garantiu um retorno financeiro próspero e maciço à Gucci. Os dois irmãos continuaram a reinvestir esses lucros em mais crescimento e em 1975 expandiram para uma linha de fragrâncias, continuando a aumentar o número de produtos oferecidos sob o nome Gucci. Agora, a Gucci era muito mais do que uma loja de malas de couro. A Gucci atingiu o patamar de marca de luxo global que vendia bolsas, sapatos, cintos, carteiras e muito mais. Mas, nesse ponto, a Gucci ainda era muito um negócio familiar privado. E há um antigo ditado italiano que diz que quando se trata de negócios familiares, a primeira geração constrói, a segunda expande e a terceira destrói. Aldo Gucci tinha 3 filhos, Giorgio, Roberto e Paolo, e ele deu a cada um deles uma pequena porcentagem da empresa de suas ações. Enquanto isso, Rodolfo Gucci ainda tinha seus 50% completos da empresa, pois se recusou a dar qualquer parte a seu único filho, Maurício. A vida para a família Gucci estava longe de ser pacífica. Os primos estavam constantemente brigando sobre quem controlaria a marca Gucci. Os dois irmãos da segunda geração, Aldo e Rodolfo, haviam feito um ótimo trabalho, transformando a empresa em um grande sucesso global. Mas agora estavam envelhecendo e havia muitas discussões sobre quem deveria liderar a Gucci quando ambos não estivessem mais. Então as coisas ficaram muito mais intensas quando em 1972 Maurício se casou com uma mulher chamada Patrícia Reggiani, conhecida por ser uma caçadora de fortunas. Ela costumava dizer o seguinte: é melhor chorar em um Rolls Royce do que ser feliz em uma bicicleta, com certeza. Patrícia adorava usar a marca Gucci em festas e viver uma vida de socialite. Nos bastidores, ela pressionava Maurício para se tornar o novo CEO da Gucci um dia. Ela também se atribuía muito crédito pela popularidade da marca. Patrícia era incrivelmente controladora e sempre provocava conflitos quando se tratava do drama da família Gucci, deliberadamente colocando os membros da família uns contra os outros. Rodolfo desaprovou totalmente o casamento de seu filho, chamando Patrícia de caçadora de fortunas, que só pensava em dinheiro, muitas vezes na cara dela. No entanto, Maurício tinha se apaixonado por ela e ignorou os avisos de seu pai. Ele e Patrícia teriam 2 filhas juntos. Foi apenas muito mais tarde que Maurício olhou para trás e desejou ter ouvido seu pai. O casamento de Maurício com Patrícia contra os desejos de seu pai apenas tensionou ainda mais a relação deles. Rodolfo se recusou a dar ao seu filho qualquer participação na Gucci enquanto estivesse vivo, mas, quando ele morreu, seus 50% completos da empresa foram transferidos para Maurício, já que ele não tinha cônjuge ou outros filhos. De repente, de uma hora para outra, Maurício passou de não ser proprietário de nada na Gucci para possuir metade da empresa. Mas isso não significava que ele e seus primos não continuassem discutindo constantemente sobre como administrar o negócio. Essa terceira geração tinha planos e visões diferentes para a empresa. Por exemplo, nesse ponto, a Gucci estava licenciando sua marca para lojas de departamento, o que trazia muito dinheiro. Mas Maurício sentia que isso desvalorizava o nome da marca, pois ela não era mais exclusiva para os ricos e famosos. Para piorar, versões falsas dos clássicos da Gucci estavam sendo vendidas em esquinas de cidades ao redor do mundo. Maurício queria que a marca voltasse a ser um luxo acessível apenas para os ricos e famosos. Portanto, ele retirou as licenças e a Gucci perdeu quase imediatamente mais de 100 milhões de dólares em receita por causa disso. Claramente, parecia uma ideia terrível no início, mas muitos acreditam que isso realmente salvou a empresa a longo prazo. A Gucci não estava mais acessível a qualquer um. Ela havia voltado a ser exclusiva para os abastados, o que a ajudou a se tornar uma marca legítima. Enquanto isso, o primo de Maurício, Paolo, sentia que estava sendo maltratado por seu pai, Aldo, por ter recebido uma participação muito pequena na empresa. Ele queria ser estilista de moda e sentia que deveria ser o responsável por projetar os produtos da Gucci. No entanto, ninguém na família confiava em seu gosto,
Parecia que a única coisa em que a família Gucci concordava era que os designs de Paolo não eram bons o suficiente. Paolo estava tão irritado com tudo isso que denunciou seu próprio pai Aldo, de 81 anos, por evasão fiscal. Aldo foi condenado a 366 dias de prisão. Em suas tentativas de construir um nome para si mesmo, Paolo lançou sua própria marca, Paolo Gucci. A família tentou impedi-lo, preocupada que ele pudesse manchar a imagem da marca Gucci, mas Paolo gastou 8 milhões de dólares em processos judiciais para ter o direito de usar seu próprio nome na linha de moda. No entanto, seus grandes sonhos foram um fracasso. As vendas não foram capazes de cobrir a quantidade de dívidas que ele contraiu. Segundo sua filha, sua linha não foi bem sucedida porque imediatamente a Gucci comprou os direitos de Paolo Gucci e fez seus objetos desaparecerem. E até mesmo a sua filha tinha admitido que as primeiras peças produzidas por Paolo eram terrivelmente feias. Claramente, a família Gucci frequentemente expôs detalhes muito pessoais de suas vidas na luz pública. Com tantas brigas acontecendo, a família Gucci sempre estava nas manchetes da imprensa devido a processos judiciais e dramas familiares. Maurício já estava cansado. Ele queria encontrar investidores para cortar o restante da família e ganhar mais controle sobre a empresa. Uma empresa chamada Investcorp concordou em disponibilizar o dinheiro necessário. A Investcorp já havia investido na Tiffany e ajudaram a tornar a empresa de joias um sucesso mundial. Mas esta era a primeira vez que eles se aventurariam em uma marca de moda de luxo. Nessa época, Paolo havia se tornado o patinho feio da família e possuía apenas 3,3% das ações da Gucci. Em 1988, Paolo vendeu suas ações da Gucci para a Investcorp por 40 milhões de dólares. No entanto, ele não usou esse dinheiro sabidamente. Ele dissipou seus ganhos e até 1993, Paolo declarou falência com dívidas de mais de 90 milhões de dólares. Com o tempo, Maurício convenceu o restante da família Gucci a vender suas ações para a Investcorp e essa empresa agora possuía 50% da marca Gucci. Eles ainda permitiram que Maurício fosse o chefe da empresa, tomando todas as decisões importantes. Em 1989, ele contratou Dal Mello como vice-presidente executiva e designer-chefe da Gucci. Assim, como Maurício, ela queria contribuir para a exclusividade da marca. Foi ideia dela reduzir o número de lojas de 1.000 para apenas 180 das mais lucrativas. Eles também reduziram o número de itens vendidos pela Gucci de 22.000 para apenas 7.000. Mello também trouxe de volta alguns dos best-sellers clássicos, como a bolsa bambu e os mocassins Gucci. Maurício tinha uma grande visão para a Gucci. Agora que o restante da família estava fora de cena, uma das primeiras coisas que ele fez foi abrir uma loja extravagante em Milão. Ele também queria que todos os novos produtos substituíssem o estoque atual, o que colocou a empresa em uma enorme quantidade de dívidas. Além disso, Maurício queria se livrar da linha de acessórios da Gucci. Isso foi muito controverso, pois era literalmente uma das fontes de receita mais lucrativas da marca. A pessoa comum pode não ter condições de comprar roupas, sapatos e bolsas Gucci, mas talvez pudesse comprar uma carteira, óculos de sol ou cinto. Agora, sem acessórios, a marca era verdadeiramente acessível apenas para ricos. Era isso que Maurício queria, mas, do ponto de vista comercial, parecia arriscado, para dizer o mínimo. Maurício também queria se livrar do clássico logotipo GG, o que acabou sendo um erro colossal. O logotipo era uma marca icônica que todos haviam aprendido a reconhecer e representava 70% das vendas da empresa. Todas as mudanças de Maurício para trazer uma nova era da Gucci fizeram com que a empresa começasse a perder dinheiro. Eles estavam perdendo cerca de 30 milhões de dólares por ano. A Gucci já não podia pagar salários nem fornecedores. A empresa estava à beira da falência, tudo por causa dessa grande visão na mente de Maurício. Compreensivelmente, a Investcorp, que detinha 50% da Gucci, estava ficando nervosa. Eles estavam perdendo milhões de dólares em seu investimento, então abordaram Maurício com a ideia de nomear um novo CEO para a Gucci. E isso não foi bem recebido. Maurício se recusou a abrir mão do poder. Ele implorou a eles, dizendo que levaria pelo menos 6 meses para os clientes se acostumarem com sua nova visão para a empresa e começarem a comprar novamente. No entanto, a Investcorp se recusou a recuar. Em 1993, eles compraram os 50% de Maurício na empresa por 150 milhões de dólares. Ironicamente, 6 meses depois, a sorte da marca se virou, assim como Maurício havia dito que aconteceria.
Clientes japoneses começaram a comprar bolsas Gucci e os lucros da empresa finalmente voltaram. Algumas das decisões de Maurício definitivamente foram erros, mas algumas delas realmente funcionaram muito bem para ajudar a Gucci a se tornar novamente uma marca de luxo que poderia cobrar preços elevados. Mas era tarde demais. Maurício havia sido comprado e pela primeira vez na história não havia ninguém da família Gucci na casa Gucci. E apenas 2 anos depois, Maurício Gucci estaria morto. Depois de anos juntos, Maurício se separou de sua esposa Patrícia. E em 1994, eles finalizaram o divórcio. Segundo a própria amiga de Patrícia, Pina, Patrícia estava mais triste e arrependida por perder o nome Gucci do que por perder seu marido. No entanto, Patrícia estava irritada com o divórcio e continuou a perseguir Maurício, deixando-lhe mensagens de voz ameaçadoras. Ele tentou seguir em frente com sua nova namorada Paola, mas Patrícia se recusou a permitir que isso acontecesse. Ela temia que se ele casasse com Paola e começasse uma nova família, ela e suas filhas perderiam o dinheiro que estavam recebendo de Maurício, que era a única coisa que financiava o estilo de vida luxuoso que ela tanto desejava e amava. Então, em 1995, Maurício estava a caminho de seu escritório quando um atirador apareceu. Ele foi baleado 3 vezes na cabeça à luz do dia. A polícia investigou todos os possíveis suspeitos, afinal, com tantas brigas familiares, Maurício tinha muitos inimigos. Mas durante 2 anos, o caso ficou sem solução, até que finalmente a polícia recebeu uma dica anônima para investigar Patrícia. Acontece que Patrícia andou perguntando por toda a cidade como poderia matar seu ex-marido e escapar impune. Ela até perguntou a seu advogado como isso poderia ser feito sem ser presa. Com a ajuda de sua amiga Pina, ela havia contratado um matador de aluguel para fazer o trabalho. Durante o julgamento pelo assassinato, ela insistiu em usar apenas os melhores trajes da Gucci na frente das câmeras. Patrícia Reggiani recebeu uma sentença de 29 anos de prisão e o próprio assassino recebeu prisão perpétua. Patrícia cumpriu apenas 18 desses anos e, na verdade, poderia ter sido libertada ainda mais cedo se concordasse com um programa de liberação para trabalhar, mas ela se recusou dizendo: "Nunca trabalhei um dia na minha vida e não pretendo começar agora." Após o assassinato de Maurizio Gucci, a marca Gucci entrou em uma nova era e encontrou um ressurgimento de popularidade após a contratação do estilista Tom Ford como diretor criativo. Ele trouxe de volta o logotipo clássico da Gucci e começou a projetar coleções que atraíam uma geração mais jovem. Tom Ford, junto com o CEO Domenico De Sole, formaram uma dupla dinâmica. Isso seria mais tarde conhecido como a Era Tom Dong Bom e ajudaria a reverter a sorte da Gucci. Apenas em 1995 a 96, as vendas quase dobraram de 263 milhões de dólares para mais de 500 milhões de dólares. Agora que a família Gucci não estava mais envolvida e, portanto, a marca não estava em uma luta constante pelo poder, as coisas finalmente estavam melhorando. A Invest Corp rapidamente quis aproveitar essa oportunidade e assim a Gucci se tornou uma empresa de capital aberto. E a oferta pública inicial, o IPO, foi um grande sucesso. A Invest Corp vendeu suas ações na empresa, obtendo um lucro de 2 bilhões em seu investimento. E eles saíram na hora certa, pois em 97 houve uma queda no preço das ações da Gucci devido a uma crise econômica no mercado de luxo japonês. Essa queda de preço foi suficiente para o conglomerado de moda LVMH começar a comprar ações da Gucci com desconto. Bernard Arnault era CEO da LVMH na época e disse à mídia que essa era a sua tentativa de uma aquisição amigável. Bernard tinha a reputação de ser um lobo em pele de cordeiro e já havia se envolvido na aquisição de várias outras grandes marcas de moda de luxo. Então, o CEO da Gucci estava preocupado. Ele recorreu a um investidor para ajudar a levantar mais dinheiro para que a Gucci pudesse começar a adquirir o maior número possível de marcas de moda emergentes para que pudessem ser verdadeiros concorrentes da LVMH em vez de serem adquiridos por eles. Hoje, o grupo Gucci, também conhecido como Kering, possui várias marcas de moda conhecidas, incluindo Balenciaga, Stella McCartney e Alexander McQueen. Eventualmente, o icônico duo Tom Dong decidiu renunciar à empresa em 2004. Quanto à Gucci, ela continuou sendo uma marca incrivelmente popular e continua a evoluir com cada geração. A Gucci hoje tem cerca de 50 milhões de seguidores no Instagram e atualmente possui mais de 500 lojas em todo o mundo. Agora que a linha de acessórios retornou, a Gucci alcançou um ponto ideal em que é acessível para quase qualquer pessoa e, no entanto, ainda é cara o suficiente para permanecer exclusiva e luxuosa.
O grande orçamento do filme House of Gucci também colocou ainda mais a marca em destaque nos últimos anos. A família Gucci não ficou nada feliz com a forma como foram retratados no filme. Para ser justo, segundo o que dizem, o filme não foi totalmente preciso, mas como a família Gucci não administra mais o negócio, estima-se que o filme realmente tenha aumentado as vendas da Gucci. Aí olha só, espera um segundo, você lembra daquele cara que eu mencionei anteriormente, o Bernard Arnault? Ele é uma pessoa realmente fascinante e a sua história está relacionada com a história da Louis Vuitton. Embora Bernard não tenha acabado possuindo a Gucci, ele conseguiu tomar o controle da Louis Vuitton de uma forma muito controversa. E é exatamente esse o assunto que será nosso próximo tema aqui. O lobo em pele de cordeiro, Bernard e a Louis Vuitton. Eu gostei muito de passar esses minutos com você conversando sobre essa marca impressionante que é a Gucci. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui nesse vídeo e, se possível, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Tchau!